Primeiro ato: o momento do diagnóstico. Descobrir que uma criança tem câncer é um momento muito difícil. A família sente como se ela estivesse condenada à morte. Por isso, a conversa entre o médico e a família precisa ser cuidadosa e serena. É importante que ele tranquilize a todos com informações precisas e objetivas, como a importância do tratamento, os avanços da medicina e o alto índice de cura alcançado atualmente. Muitas vezes a família não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Por isso, quem vai cuidar do paciente precisa estar sempre à disposição e em contato constante com eles. São muitas dúvidas, muitas angústias, muitos medos. É comum que a primeira reação ao diagnóstico seja de negação ou revolta, mas é fundamental que a criança seja informada do que está acontecendo com ela, pois o tratamento será mais eficiente se ela for ativa no seu próprio processo de cura. A reação da criança depende muito das características de sua personalidade, de como é sua vida em família e de como ela fica sabendo que tem câncer. Uma reação muito comum é de choro provocado por uma sensação profunda e dolorosa de proximidade com a morte. E não é fácil dar uma notícia destas, por isso a equipe médica também enfrenta seu momento de ansiedade e desconforto. É aconselhável que se conheça a família e o paciente, para que se possa escolher a melhor maneira de fazê-lo. A pressão do médico é muito grande, já que ele será o responsável por decidir que tratamento será dado a cada criança. Segundo ato: a família não é mais a mesma. O diagnóstico de câncer infantil muda a rotina de uma família. Ninguém sabe como reagir, o que fazer, o que dizer, e todos sentem-se extremamente desamparados. É comum, inclusive, que as pessoas evitem tocar no assunto, como se o fato de não falar aliviasse a angústia que o câncer provoca nelas. Aliás, a maioria evita pronunciar a própria palavra câncer, já que na nossa cultura ela tem o mesmo significado de morte. Uns usam a palavra isto, outros preferem usar o nome específico do câncer, como por exemplo, leucemia. Muitas vezes os pais não contam para os filhos sobre seus medos, suas ansiedades e evitam conversar perto da pessoa doente, na tentativa de evitar o sofrimento causado pelo medo da morte. Isso provoca um efeito devastador na família. Todos se sentem muito sozinhos, o que acaba estremecendo a confiança que porventura um tenha pelo outro. Normalmente, a criança doente passa a ser alvo das atenções e preocupações de toda a família. Ganham, por exemplo, mais presentes que os outros irmãos, o que provoca um outro problema familiar: o sentimento de abandono e desamparo em quem não tem a doença. Os irmãos do paciente têm a tendência de demonstrar sua raiva e ansiedades na escola, brigando com os colegas e diminuindo o seu desempenho nos estudos. Por alguma razão, eles acabam se sentindo culpados por alguém em sua família ter contraído a doença. Por isso é muito importante que todos os familiares acompanhem o tratamento e saibam de todos os detalhes e procedimentos. Já está provado que a compreensão e o incentivo dos irmãos é fundamental no tratamento do câncer. Muitas vezes, o próprio paciente sente culpa por estar doente, pensando que está sendo punido por ter feito algo de errado. E a melhor maneira de mudar isso é com informação. Terceiro ato: a primeira hospitalização. Mas é quando a criança vai para o hospital pela primeira vez que ela tem a consciência plena da doença. O câncer é real. Ela sente medo, insegurança e impotência. É um momento que ao mesmo tempo significa esperança de cura e proximidade da morte. Ela também se vê enfrentando a dor, o sofrimento e as limitações impostas pelos procedimentos e regras do hospital. A criança geralmente tem muitas fantasias quando é internada pela primeira vez. Às vezes pensa que está piorando ou que está sendo punida por algo errado que fez, como por exemplo, ter desobedecido à mãe ou brigado com o irmão. Neste momento, a criança se sente só, tendo que suportar a dor de ficar longe das pessoas que ama, longe de sua casa, do seu quarto e de sua cama. Sua rotina muda radicalmente. Ela não vai à escola, se sente diferente dos amigos e excluída do contexto social que estava acostumada. Ato final: a esperança. O tratamento do câncer infantil está evoluindo tanto que em alguns casos o índice de cura chega a 80%.
Isso significa que realizando o tratamento adequado e recebendo apoio total da família, dos médicos e voluntários, é muito grande a possibilidade de um final feliz para todo mundo.